No último episódio, José Nogueira precisou fazer um procedimento para estancar os sangramentos internos chamado calafetação geral por gelo. Você foi apresentado para 2 organizações anticomunistas com rituais bem específicos chamadas Ordem Suprema dos Mantos Negros e Ordem dos Primadistas, e descobriu que havia uma instituição maior no Brasil que esquentava o clima da polarização política dos anos 60, o IBAD. Além da Mazé, a Valéria era uma outra figura muito presente na vida do José Nogueira. Valéria estava sempre com ele, e no hospital não seria diferente. Aí fomos todos para lá. Quando chegamos lá, tinha assim, uma escada para entrar, aí tinha uns homens de terno e perguntaram para onde nós íamos. Aí o meu pai falou, não, nós vamos visitar o José Nogueira, namorado da minha filha. Ele falou, não, ninguém entra no quarto dele. A polícia está toda no quarto dele, o DOPS, na época era o DOPS, tá no quarto dele. Aí meu pai ainda falou assim, não, algum engano está vendo aí. Ele é jornalista, é namorado da minha filha, me mostrou. Não pode ter policial no quarto dele, a troco de quê? Aí o Geraldo puxou meu pai para o campo, foi quando o Geraldo contou. Aí eu não sei como é que foi, não me lembro desse pedaço como é que foi, que eles acabaram deixando eu subir. Eu visitei ele todos os dias, mas eu entrava com a polícia atrás de mim. José Nogueira parecia reagir bem à calafetação geral por gelo, mas em seguida o cenário muda. Se você mergulha uma pessoa numa banheira de gelo, a baixíssimas temperaturas, você pode resolver um problema e gerar outro. Apesar da possibilidade do sangramento ser estancado com esse procedimento, a exposição do corpo ao frio pode gerar consequências graves. É por isso que a calafetação geral por gelo não é mais usada atualmente. É muito arriscado. E foi exatamente o que aconteceu com José Nogueira. Como consequência desse procedimento, ele contraiu pneumonia e piorou novamente. Meu nome é Rafael Alberti e esse é o Espião Silenciado, um podcast produzido pela HD1 e que faz parte da série de não-ficção Resgate, que traz à tona casos abafados da história do Brasil. Episódio 5, Auraci. O país pode ser arrastado a uma crise inconciliável. O que estamos fazendo nós para impedir que se coloque diante do povo brasileiro a trágica opção entre soluções antidemocráticas? Nós, os intelectuais, nós, os dirigentes de empresas, nós, os homens com responsabilidade de comando, nós que acreditamos na democracia e no regime da livre iniciativa, não podemos ficar omissos enquanto a situação se agrava dia a dia. A omissão é um crime. Isolados, seremos esmagados. Somemos nossos esforços. Orientemos no sentido único a ação dos democratas para que não sejamos vítimas do totalitarismo. E é justamente... Qualquer desavisado que fosse no cinema no início dos anos 60 no Brasil poderia se deparar com esta propaganda antes da exibição do filme. Para nós, atualmente, pode parecer estranho uma propaganda como esta. Porém, fazia sentido naquele contexto de polarização político-ideológica da Guerra Fria. E isso se acirrou no Brasil a partir de agosto de 1961. Quem explicará a política externa independente de Jânio Quadros será o historiador Paulo César Gomes. Quando ele propôs uma autonomia do Brasil com relação à sua política externa, e não um alinhamento automático com quem quer que fosse, né? Seja Estados Unidos, seja a União Soviética, seja o que fosse. Tanto que as ações dele, dentro dessa lógica da política externa independente, acabaram incomodando mesmo aqueles que tinham apoiado a sua eleição. Dia 25 de agosto de 1961,
o presidente da República, Jânio Quadros, esperança do conservadorismo brasileiro, renuncia, e este ato cria um impasse político sem precedentes. O vice-presidente João Goulart estava na China, em viagem diplomática, para estreitar as relações comerciais do país asiático com o Brasil. O trâmite sucessório normal seria a volta de Jango para o país com o intuito de assumir o cargo de presidente da República, que estava vago. Porém, a lembrança de Jango em cargos políticos de importância no Brasil gerava temor das alas mais conservadoras, incluindo parte significativa dos militares. Quem vai explicar o porquê de tanta implicância é a própria filha dele, Denise Goulart. Eu acho que principalmente desde que foi nomeado ministro do Trabalho pelo Getúlio, ficou clara a posição dele a favor dos trabalhadores e a luta dele por um país menos desigual, com maior distribuição de renda, porque ele acreditava que nunca haveria desenvolvimento sem igualdade social e econômica. No próximo trecho, Denise explica por que existia um ranço das elites contra o seu pai. Desde que ele foi ministro do Trabalho, quando ele propôs o aumento de salário mínimo de 100%, ele foi muito mal visto pelas elites conservadoras, pela elite agrária, né? Porque ficou bem claro qual era a posição dele. E ele já se tornava, nesse momento, um líder, porque ele teve uma carreira muito rápida, mas teve uma carreira política, né? Ele foi secretário do PTB, foi deputado estadual, deputado federal, até que foi nomeado ministro do Trabalho. E já ficava bem claro assim, que ele poderia se tornar um sucessor de Getúlio. O estado do Rio Grande do Sul é a ponta de lança da defesa da posse de Jango, e tem dois fatores que explicam isso. O primeiro, a liderança exercida pelo então governador Leonel Brizola, criador da chamada Campanha da Legalidade, movimento que lutou pelo direito constitucional de João Goulart, como vice-presidente, de assumir a presidência. O segundo, o engajamento da juventude gaúcha, que fica bem nítido na fala do historiador, jornalista e testemunha ocular dos fatos, Marino Boeira. Nós, jovens, em 1961, a saída com a renúncia do Jânio, tínhamos uma consciência assim, muito clara de que nós estávamos a um passo da Revolução Socialista. É claro que foi uma ilusão que a gente pagou caro por isso, né? Mas era muito claro isso naqueles movimentos e principalmente com a vitória da legalidade. A solução se deu pela implantação do parlamentarismo, e quem explica isso é o historiador Paulo César Gomes. A saída que encontraram para resolver isso institucionalmente, embora tenha sido uma saída ilegal, foi uma emenda parlamentarista. Então, em 61, o Brasil, por conta dessa emenda parlamentarista votada às pressas pelo Congresso Nacional, o Brasil deixou de ser um regime presidencialista e passou a ser um regime parlamentarista. Sendo assim, como se sabe, num regime parlamentarista, o presidente ele é o chefe de Estado, ou seja, ele representa o país externamente. Mas ele não é um chefe de governo, ou seja, ele não governa de fato. Com isso, eles fariam com que Jango assumisse a presidência, mas sem poder, porque quem teria o poder de fato era o primeiro-ministro. João Goulart perdia os plenos poderes de presidente e o chefe de Estado passava a ser Tancredo Neves, o primeiro-ministro brasileiro. Um plebiscito, ou seja, uma votação popular, definiria em janeiro de 1963 se o Brasil retornaria ao presidencialismo ou continuaria parlamentarista. Aqui está uma das mais queridas cantoras do Brasil, Elisete Cardoso, a divina. Canta, Elisete! Meu povo, está na hora de acabar a confusão. Toda a nação vai responder se não. O ato adicional tá indo mal. Todo meu povo com razão vai responder se não, não e não.
Você que sabe que o presidente da República tinha direitos adquiridos pela Constituição. Você que sabe que as regras do jogo foram mudadas depois da eleição. Você que está vendo que o parlamentarismo não funciona. Você que tem o direito de escolher o seu presidente e o seu governador. Você que não admite desrespeito à Constituição. Compareça dia 6 e marque não. Não, 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 não. É mais ou menos nesse contexto que surgem no Brasil duas instituições de propaganda anticomunista: o IBAD, Instituto Brasileiro de Ação Democrática, presidido pelo publicitário Ivan Hasslocker, e o IPES, Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais, pelo militar Golbery Couto e Silva. O professor Vicente Gil vai te explicar como era a atuação do IBAD nos meios de comunicação. Atuava também em programas de rádio, TV, e atuava também divulgando propaganda em jornal. Que tipo de propaganda era essa veiculada em jornal? Artigos em que não apareciam, ou às vezes aparecia o nome do IBAD, artigos falando mal de Cuba, criticando Cuba, artigos falando mal, por exemplo, do papel do Estado na economia, que o Estado não tinha que assumir nada, tinha que deixar tudo para a iniciativa privada, que qualquer coisa que o Estado se envolvesse era um ataque à liberdade humana. Então eram artigos que eram publicados às vezes como artigos encomendados pelo IBAD, portanto aparecia o nome do IBAD, ou aparecia o nome de alguém ligado ao IBAD, ou às vezes aparecia como um artigo de opinião sem identificação, mas era na verdade do IBAD ou de grupos próximos ao IBAD. Eles atuavam também fazendo propaganda em jornal, chamando para outras atividades que o IBAD promovia, por exemplo, uma palestra de algum exilado cubano em 1960 para o sujeito que veio de Cuba falar mal de Fidel Castro e tal, então convidava todo mundo para ir lá. A partir de 1959 também, o IBAD alugou um espaço no que era uma das maiores rádios do Brasil, sem dúvida a maior rádio do Rio de Janeiro, que era a Rádio Jornal do Brasil. Alugou um espaço de 1 hora ou 2 horas, contratou um locutor para conduzir um programa que se chamava, desde o início, A Semana em Revista. Aos poucos, à medida que foi passando o tempo, o IBAD foi ampliando esse seu programa e passou, em 1963, a atingir rádios de todo o Brasil, né? Naquela época, todos os estados e alguns territórios, né? Alguns territórios que hoje viraram estado, que era uma coisa inédita para a época. Era muito difícil ou praticamente inexistente que um programa de rádio atingisse rádios de todo o país. Então eles chegaram a atingir, segundo o que está em jornais e revistas da época, né, e segundo divulgado pelo próprio IBAD, mais de 80 estações de rádio. E eram programas que, dependendo da região, o programa Semana em Revista, né, eram divulgados, eram alugados nessas rádios, né? E passavam 1 vez ou 2 vezes por dia, sempre em horário nobre. O que é isso? A partir das 8 da noite, 8h30, e também nos sábados pela manhã. Tentava disputar o debate público de temas de interesse da esquerda, como a reforma agrária. Ao se dar conta que a reforma agrária era uma pauta inevitável naquele momento, o IBAD e o IPES buscavam convencer as pessoas para que fosse feita nos seus moldes. Os encarregados de propor a reforma agrária nos moldes do IBAD e IPES faziam questão de frisar que eram apartidários, um filme que já vimos na história recente do nosso país. Tinham como proposta a criação de um Fundo Nacional para a Reforma Agrária, que, a grosso modo, não parece uma má ideia. Só que quando você lê a quem se destina parte dessa verba, você nota que essa grana iria para indenizar os antigos proprietários que tiveram suas terras expropriadas pelo governo. Mesmo que esses antigos proprietários utilizassem trabalhos de forma análoga à escravidão ou que tivessem grandes hectares de terras improdutivas. O anteprojeto de lei de reforma agrária do IPES afirma, abre aspas, a desapropriação total ou parcial far-se-á sempre mediante prévia e justa indenização em dinheiro, fecha aspas. E nem sempre a retirada de terras de particulares servia para assentar famílias que não tinham terreno para morar. É isso que mostra a historiadora Melissa de Miranda Natividade. Abre aspas.
O artigo 48, que dispõe sobre a distribuição de terras, garante que as mesmas podem ser distribuídas não só sob a forma de propriedades familiares, como também para exploração agrícola ou agroindustrial em grandes propriedades e sob a forma de concessões temporárias a particulares e empresas. Fecha aspas. Ou seja, diziam para o povo que o IBAD lutava por uma reforma agrária, que a princípio você entende como dar terras para quem não tem onde morar, mas quando lê as minúcias da proposta do IBAD-PES, confirma que o viés é favorecer o agronegócio. E a história do IBAD se confunde com a de seu fundador, Ivan Haslocker. Ivan era filho de diplomata e teve boa parte da sua formação escolar e universitária nos Estados Unidos. Formou-se na primeira escola estadunidense de formação de diplomatas na Georgetown University, em 1942. Logo depois, trabalhou na Embaixada Americana no Brasil como adido adjunto de questões de petróleo. Eu vou dar uma pausa aqui na biografia do Ivan para te contar uma coisa surpreendente que aconteceu durante a produção do podcast e que se encaixa perfeitamente nesse momento. No início de setembro de 2021, eu recebi um e-mail de uma pessoa que não conhecia. Ela se apresentava como uma amiga de uma Lilia Haslocker, que queria me encontrar pois tinha informações valiosas sobre a história. O sobrenome dela despertou uma curiosidade gigantesca em mim. Liguei para a casa dela e ela me contou que o Ivan Haslocker tinha escrito um livro não publicado de memórias. E aí, quando eu perguntei onde estava esse livro e se eu poderia ter acesso, ela respondeu: "Isso é uma longa história." Pedi ao roteirista Vitor Garcia que realizasse a entrevista, já que ele mora no Rio de Janeiro. Só me surpreendeu o lugar que resolveram marcar a entrevista. Estava agendado para a casa do irmão dela, mas no mesmo dia, ele remarcou para a área da piscina do Hotel Nacional em São Conrado. Parecia o cenário de um encontro de espiões dos anos 60. Para reforçar isso, o irmão dela pediu ao Vitor para quando chegasse, telefonasse e descrevesse qual roupa estava usando, como se precisassem observar e se certificar quem iria entrevistá-la. A primeira curiosidade que tivemos era saber qual era o grau de parentesco dela com o Ivan. Então a senhora chegou a ser casada com o Ivan? Não, com o Ivan não, o primo do Ivan. O primo do Ivan? É. Tá. Como os primos eram muito próximos, Lilia conquistou um grau de intimidade com Ivan Haslocker ao longo dos anos. Na entrevista, apesar de não ter o livro em mãos, confirmou que teria o que contribuir. Agora, eu sei muita coisa do que está no livro, porque eu li, entendeu? E também porque o Ivan já tinha comentado certas coisas antes. O historiador Vicente Gil da Silva foi o primeiro pesquisador a tornar público na sua tese de doutorado o conteúdo do livro de memórias de Ivan Haslocker, denominado A Tide Revolution, que significa em tradução livre uma revolução organizada. E segundo ele, teve acesso ao livro por meio da filha de Ivan, ou seja, é possível que o Ivan tenha repassado cópias para mais de uma pessoa. De qualquer forma, apesar de confundir alguns números e nomes, muito do que Lilia Haslocker fala bate com as informações apresentadas por Vicente Gil. Bom, retomando a biografia do Ivan, a Lilia explicará o que aconteceu desde que ele volta ao Brasil após o fim da Segunda Guerra Mundial. Ele tinha vindo sem emprego, depois que, termina essas comissões, e encontrou um amigo, um senhor que ele conhecia, o nome é Frutuoso Osório Neto, você já ouviu falar? Já. Na verdade, ela quis dizer Frutuoso Osório Filho, um funcionário do departamento de propaganda da Atlantic Refining Company, uma empresa distribuidora de combustíveis. E o Osório propôs a ele de abrir uma firma de propaganda e publicidade, uma publicidade diferente daquela que era feita no Brasil. Ele tocou na hora, abriram e fundaram a tal Promotion. Agora, você tem que pensar o seguinte, o Ivan falava inglês, falava francês, ele conseguia circular muito bem. Depois eu te conto coisas do livro, de onde ele veio. Então, pegou logo clientes da Mercedes-Benz, todos os clientes internacionais, e começou a fazer campanhas diferentes do que faziam.
Eles faziam grandes campanhas, rolou até refrigerante como crush de laranja, que a Lília confundiu com a Fanta. A campanha da Fanta, que é um refrigerante horrível, segundo ele, conseguiu entrar. Graças, modéstia ele não tinha, graças a ele, a Fanta entrou no Brasil. A firma se tornou uma das maiores agências de publicidade do Brasil. Toda a indústria automobilística, toda a propaganda da indústria automobilística era da Promotion. Entendeu? Foi uma época que a Juscelino, você sabe, desenvolveu bastante as indústrias. Né? Sim. Além da indústria automobilística, a Promotion tinha uma carteira de clientes com empresas como Texaco, Bayer, Enciclopédia Britânica, Tintas Ipiranga, Orange Crush, American Foreign Power e Atlantic. Esse momento é o auge da carreira de Ivan, que se afasta da dependência dos pais e vê sua empresa ganhar reconhecimento e faturar alto. Porém, em maio de 59, um dos seus clientes começa a ter problemas no Brasil e isso afeta seu faturamento e o comportamento de Ivan Hasselocker. Quem explica esse momento é o historiador Vicente Gil da Silva. O lado político dele foi despertado por uma questão que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, né? Estamos aqui em Porto Alegre. Entre 1957 e 1958, o governo gaúcho aqui, na época era o Leonel Brizola, governador de estado, começou uma discussão sobre encampação de uma usina de energia elétrica aqui, né? Da companhia, na verdade, de energia elétrica, que naquela época estava nas mãos da American and Foreign Power, que era uma operação americana e canadense. E o governo do Leonel Brizola começou uma discussão para encampar, né? Descobriu lá que as taxas cobradas pela American Foreign Power para distribuir energia eram absurdas. Então, não. Vamos assumir e criar uma empresa estatal. E a empresa de publicidade Promotion, dirigida pelo Hasselocker, foi contratada pela American Foreign Power para fazer o plano de relações públicas da empresa que estava sendo questionada aqui no Rio Grande do Sul naquela época. E ele diz que veio várias vezes a Porto Alegre e que ele ficou indignado com os protestos populares, não sei qual era a extensão desses protestos que existiam aqui, em favor da encampação, da estatização, na verdade, né, dessa empresa de energia norte-americana. E ele relata que foi isso que despertou nele esse lado da política, né? Ele relata, assim, literalmente nas memórias não publicadas dele. Foi nesse dia que eu acordei e pulei da cama, né? Ou seja, ali fui despertado para a política. E agora a Lília dá sua versão sobre o ocorrido. Daí ele começou a perceber que as firmas, os grandes fregueses dele estavam saindo do Brasil. Daí ele se deu conta que a situação política era terrível, que o pessoal tinha medo do Jânio ser comunista, que isso aqui ia ser um comunismo terrível, e ele tinha visto na Europa o comunismo, ele tinha visto de perto o que é um regime totalitarista, e então, daí ele se tocou. Assim que pulou da cama e despertou para a política, sua primeira iniciativa foi de arrecadar dinheiro com empresários brasileiros para que emplacasse a luta contra o comunismo. Só que não foi suficiente e as coisas começaram a caminhar para um novo rumo. A ideia deles, segundo o Ivan, era convencer os políticos de que o comunismo era perigoso, era indesejável e que eles deviam, então, adotar uma atitude mais forte. E eles, então, sei lá, faziam reuniões, etc., sobre isso. Daí apareceu alguém, isso é um ponto importante, apareceu alguém, 2 homens para falar com eles, não sei se foi só com ele ou com os olhos, eu não sei, para falar com eles, e os homens disseram, olha, vocês não vão conseguir nada, o dinheiro que vocês estão conseguindo não dá para nada, vocês vão precisar de ajuda, certo? E eles queriam ajuda. E onde José Nogueira se insere nisso tudo? O que os documentos dizem é que José Nogueira teria participado de algumas reuniões do IBAD, mas que nunca foi efetivamente um membro. Mas há uma acusação em um jornal que vincula o José Nogueira ao IBAD de maneira mais profunda.
José Nogueira seria um intermediário entre o IBAD e jornalistas para o repasse de propinas, para que publicassem matérias favoráveis às causas do IBAD. É uma acusação solta em um jornal, não temos como comprovar a sua veracidade, mas é uma possibilidade real, tendo em vista que José Nogueira circulava e integrava grupos e organizações anticomunistas. E caso essa acusação fosse real, de onde viria esse dinheiro para suborno? Qual era a fonte de renda do IBAD? Para responder a essa pergunta, vamos ter que voltar no tempo até um diálogo de Ivan Hasslocker com um funcionário da Embaixada dos Estados Unidos no Rio de Janeiro. Ao falar sobre o que pensava do comunismo, se surpreendeu com um pedido do funcionário da embaixada para que colocasse essas palavras em um papel. Disse ainda que mostraria esse texto, abre aspas, para pessoas que pudessem se interessar, fecha aspas. Após alguns contatos, foi marcado um almoço no American Club, no centro do Rio, com um estadunidense de nome William, que entregou um bilhete de Herbert Hoover Jr., ex-membro do governo dos Estados Unidos. A mensagem dizia, abre aspas, um instituto dos Estados Unidos iria financiar as atividades anticomunistas propostas por Hasslocker, fecha aspas. O Ivan pergunta se, abre aspas, eles eram da CIA, fecha aspas. E, abre aspas, eles disseram que sim, fecha aspas. Quem explica por que o Ivan foi escolhido pela CIA como agente secreto é o historiador Vicente Gil da Silva. Por que ele foi escolhido para chefiar, para liderar aquela operação da CIA que foi o IBAD, Porque ele tinha um perfil para isso. E o que significa ter o perfil para isso? Ele mesmo revela na biografia dele. Uma coisa fundamental era conhecer a burocracia do governo americano. Porque as pessoas que estudam a CIA, se dão conta de que é uma burocracia infernal. Então ele falava a língua do Brasil, português, a língua dos familiares do pai dele, Hasslocker, ele falava alemão, pelo lado da mãe ele falava francês e ainda aprendeu a falar espanhol. E o inglês porque ele ficou, quando criança, ele morou na Inglaterra há muito tempo. Ivan Hasslocker passou boa parte da adolescência e juventude morando fora do Brasil, já que seu pai era diplomata e veio se formar na escola de diplomacia da Georgetown University. A gente sabe que Georgetown era um círculo de recrutamento da CIA, Tinha um perfil mais reservado, estava disposto a fazer um serviço pela CIA e, fundamentalmente, é um sujeito profundamente anticomunista. O Hasslocker era um empresário. Ele não só conhecia os círculos governamentais norte-americanos, mas ele conhecia também, ele era um empresário, a vida inteira ele foi empresário do ramo de publicidade, e ele trabalhava na empresa Promotion, que na verdade era a empresa que fazia propaganda para grandes empresas norte-americanas e de outras nacionalidades também. Então ele tinha relação muito próxima com os diretores norte-americanos dessas empresas que atuavam aqui no Brasil. Algumas pessoas podem não estar levando muito a sério essa história porque vem do livro de memórias de Ivan Hasslocker. Eu, inclusive, convivo quase que diariamente com essas desconfianças. Tenho amigos, advogados, jornalistas, economistas, que debocham e duvidam da afirmação de que a CIA interferiu na democracia de vários países do terceiro mundo, como se tudo que a gente estudasse e provasse fosse mera teoria da conspiração. Mas eu vou provar para vocês agora que isso não pode ser considerado uma polêmica. É um fato. Houve interferência dos Estados Unidos no governo João Goulart. Escutem esse trecho da entrevista de Lincoln Gordon, que era o embaixador dos Estados Unidos no Brasil no início dos anos 60, à revista Veja no dia 9 de março de 77. Abre aspas. Além disso, pelo que todo mundo sabe dos métodos de operação da CIA, eles sempre usam companhias reais e algumas companhias fantasmas para canalizar suas operações. É difícil saber, 14 anos mais tarde, quem fez o quê, mas não tentarei negar que havia dinheiro americano. Fecha aspas. A minha angústia por muito tempo foi tentar achar citações do IBAD nos arquivos da CIA, e não encontrava nada. Até ler a tese do pesquisador Vicente Gil e entender que eu estava procurando pela palavra certa da forma errada. Queria que você explicasse para as pessoas o que significa Auraci. Então, é o seguinte, Auraci é um acrônimo criado pela CIA para se referir ao IBAD. A CIA
ela criava acrônimos para se referir a operações, atividades ou agentes com os quais a CIA tinha algum tipo de relação. Para não deixar dúvidas, eu não encontrava o termo IBAD nos arquivos da CIA porque ela criou uma palavra código para se referir a essa instituição, e a gente chama isso de acrônimo. O acrônimo é formado por pares de letras onde cada par tem um significado. Por exemplo, AL significaria o local onde foi feita essa ação de espionagem. RA significaria o nome do agente responsável por essa ação, e assim sucessivamente. E toda essa infiltração estrangeira secreta no Brasil estava amparada pela legislação estadunidense. O Conselho Nacional de Segurança dos Estados Unidos, por meio de uma instrução política de junho de 1948, afirma que a CIA era a agência do governo responsável pela criação ou apoio a entidades civis existentes para combater governos ou grupos estrangeiros hostis através de operações encobertas. Em outras palavras, a CIA tinha autonomia para criar instituições que camuflavam as sabotagens que ela fazia contra os adversários do governo dos Estados Unidos naquele país. O problema é que foi criada então essa instrução para definir o que é que a CIA deveria fazer. E o que é que está escrito ali, né? Claramente escrito. Isso está disponível no site do Departamento de Estado, né? Para quem duvida. Tá definido ali o que é que a CIA deve fazer, que são as chamadas operações encobertas, e o que elas incluem. O sujeito que lê aquilo ali, elas incluem toda e qualquer tipo de operação para apoiar ou sabotar ou governos estrangeiros que defendam, né, interesses diferentes dos Estados Unidos, ou organizações políticas dentro desses países estrangeiros, né, que considerados pelos Estados Unidos hostis, né? Esses governos hostis, ou seja, governos de esquerda, nacionalista e tal, em apoio a essas organizações para combater dentro desses países esses governos considerados pelos Estados Unidos hostis, entre aspas. Então está muito claro nessa regulação, nessa Instrução Nacional 10/2, que para ser de uma maneira aqui bem indireta, né? Aquilo ali é a carta de autorização para a CIA poder promover todo e qualquer tipo de atividade, mas aí é que está. Contanto que a CIA e o governo americano não aparecessem como os verdadeiros interessados nessas atividades, que é um conceito que a CIA utilizava, o governo americano utilizava na época, na verdade, que se chama negação plausível. O Vicente Gil faz uma alegoria para entendermos melhor o que seria essa postura governamental estadunidense. As pessoas entenderem. Eu dou o tapa, mas escondo a mão. Não nego que houve o tapa, que teve até o barulho, né? Claro, dá um tapa na cara, que o sujeito teve um ferimento na cara, né? Se foi um tapa muito forte, que o rosto dele virou, não nego nada disso. Mas nego que a mão era minha, não foi a minha mão que deu o tapa. E se descobrirem que foi a minha mão, eu vou dizer, não, mas aí é que foi um movimento involuntário da minha mão. Né? Alguma maçã podre do meu governo que vai ser escanteada e tal, vai ser queimada publicamente para não queimar a organização toda do Estado norte-americano para operar essas atividades encobertas. O maior exemplo disso foi o IBAD, que agora sabemos foi uma instituição criada pela CIA para promover uma campanha ideológica contra o comunismo e o nacionalismo. Os 2 próximos áudios foram retirados do documentário O Dia que Durou 21 Anos, do diretor Camilo Tavares. Tensão em Brasília. Governo federal determina a abertura de comissão parlamentar de inquérito para investigar financiamento ilegal do IBAD a deputados e governadores. E essa é a fala de Plínio Arruda Sampaio, deputado federal na época, sobre a atuação do IBAD em 62. Na eleição em que eu fui candidato, em 62, eu fui procurado por um cidadão que queria me oferecer dinheiro para a campanha. Então eu falei, olha, mas como? Qual é a contrapartida? Eu não conheço o senhor. Não, nós só queremos que o senhor defenda a democracia. Senhor, mas por isso o senhor não precisa me dar dinheiro. Eu vou defender a democracia porque eu sou um democrata. E depois, quando cheguei na Câmara, houve uma denúncia de que esse Instituto Brasileiro de Ação Democrática, o IBAD, era um cover, era uma cobertura para uma conspiração, para comprar deputados.
A ideia desse biombo era isso: criar uma instituição, dar a aparência de que era uma instituição orgânica, feita e pensada exclusivamente por brasileiros. E caso algo desse errado, a instituição brasileira seria responsabilizada, sem expor o governo dos Estados Unidos. Tudo era feito de forma muito escondida, e todo esse mistério também envolve nossos personagens. Lembra daquele documento chamado O que a Nação Agora Vai Saber? Uma série de denúncias feitas por José Nogueira contra Joaquim Metralha? Uma delas não falei no episódio 3 e apresento agora. Abre aspas. Joaquim sempre dizia em palestra comigo e com outras pessoas de sua intimidade pertencer ao Serviço Secreto Americano, sob o nome de Victor, e ser remunerado pela respectiva embaixada, coisa que, aliás, depois se confirmou quando de suas idas à residência de seu chefe, de onde regressava geralmente ao final de cada mês com a importância mínima de 300 mil cruzeiros. Uma fonte que não quis revelar sua identidade me confirmou que ao longo de sua vida, Joaquim tinha 12 carteiras de identidade diferentes e falava 7 idiomas. O próprio José Nogueira foi acusado de ter uma carteira da Embaixada dos Estados Unidos. Ao longo desses 10 anos, fui algumas vezes ao Consulado-Geral dos Estados Unidos, na Cinelândia, centro do Rio de Janeiro, tentar checar essas informações e não me deixaram passar nem da guarita. Sobre a anexação da carteira de identificação de Joaquim Metralha como agente secreto da Marinha, mostra o quão próximo José Nogueira era de Joaquim. Até porque, imagino a dificuldade que é você ter acesso a um documento como esse. Ninguém sai mostrando aleatoriamente uma carteira que prova que você é um espião, ainda mais de uma força militar como a Marinha. E todo esse investimento material e financeiro da CIA na criação dessas empresas de fachada não se bastariam por si só. Os Estados Unidos e as forças conservadoras brasileiras estavam atentos ao sistema de governo do Brasil na época, o parlamentarismo. Nesse modelo, o partido ou coligação partidária que tiver a maioria no Congresso Nacional indicará o primeiro-ministro, que será o chefe de Estado da nação. E é aí que John Kennedy, presidente dos Estados Unidos, toma uma decisão. Esse é um áudio de uma conversa entre ele, o embaixador dos Estados Unidos no Brasil, Lincoln Gordon, e o assessor do presidente, Richard Goodwin. Se você quer saber o que a alta cúpula do governo dos Estados Unidos estava tramando nessa reunião e por que os 7 últimos segundos foram censurados, escute o próximo episódio de Um Espião Silenciado. Da Maria, sei que vou morrer, não sei a... Esse é o podcast Um Espião Silenciado, a primeira temporada da série Resgate, produzido pela HD1. Criador e apresentador Rafael Alberti, roteiro do Vitor Garcia e Rafael Alberti, supervisão de roteiro Sara Zobel, a edição do Henrique Machado, trilha original Vitor Oliveira, produtor Elias Silva, produtores executivos Lídia Roncone e Guilherme Sagas e direção do Gus Lanzetta.